Edna Maciel e João Magalhães. Obrigado, João Magalhães, pela presença. A Edna continua aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a Edna. Boa tarde ao nosso telespectador. Falando em João Magalhães, o Magalhães, que não é o nosso Magalhães, mas o Magalhães do PT, diz que o Diretório Municipal não acatará a decisão que definiu Fábio Novo como candidato a prefeito. Acompanha aí. É do conhecimento público que houve a intervenção na direção do partido, nas posições do Diretório Municipal, através da Executiva Estadual. Nós recorremos, né? Está na direção nacional. Ontem, uma parte do partido tomou uma decisão. Eu conversei com o companheiro Fábio Novo. Antes de ontem, nós conseguimos desmarcar duas reuniões que tinha, um no grupo ligado ao Franzé, outro no grupo dele, para a gente tentar um entendimento, porque não tem jeito, o PT tem suas regras. Para poder homologar agora, tinha que ter entendimento entre os dois. Entendimento não é fácil, não é simples, não é impor. Entendimento é onde os dois chegam a um denominador comum. Então, o Diretório Municipal não tem como homologar. E nós questionamos essa maioria, né, que tem aí. Por isso, assim, eu estou muito tranquilo, aguardando o posicionamento da direção nacional. Essa é a minha posição. Eu sou o presidente do partido eleito em 2019 e, como tal, eu tenho mais do que interesse de a gente disputar bem, ganhar a eleição em 2024. Magalhães, como é que fica a partir de agora? Vai ter esse recurso, deve ter esse recurso para a Executiva Nacional, a possibilidade de reversão. Eu vou te contar uma coisa, depois de passar por tudo isso, reverter a situação, aí, meu amigo, pode realmente sepultar, porque não tem... Mas, enfim, o que é que se apurou aí em termos de desdobramentos? Ou se essa questão de recorrer, de tentar mudar, vai ficar só no discurso mesmo? Douglas, o que a gente apurou é que, de fato, o presidente do Diretório Municipal, o ex-deputado Cícero Magalhães, vai recorrer. Isso é um fato. Ele entende que precisa de uma nova definição do Diretório Nacional, porque ele avalia, de fato, que houve uma espécie de intervenção no Diretório Municipal de Teresina, o que ele, entre aspas, não aceita. Então, está no direito dele, ele vai apresentar esse recurso ao Diretório Nacional. Agora, é aguardar o que o Diretório Nacional, como é que o Diretório Nacional vai se posicionar, e aí o que é mais interessante dessa história, né? Porque você tinha dois pré-candidatos, Fábio Novo e Franzé. Franzé sempre disse, né, nos 2 dias que antecederam ali a escolha do PT, de que ele seguiria o que foi definido pelo Diretório Municipal. A palavra de Franzé sempre foi essa, ele é um homem de partido e que ele seguiria o que foi definido pelo Diretório Municipal. Só que agora, o Diretório Municipal, através do seu presidente Magalhães, não reconhece, né, não quer homologar a escolha de Fábio Novo. Então, estaria Magalhães atuando, agindo, né, entre aspas, tendo como base, né, até uma articulação com o deputado Franzé, para que recorra ao Diretório Nacional, para que se retarde ainda mais essa escolha de Fábio Novo, eu diria que agora é um episódio que a gente pode chamar de triste. É um episódio triste no Partido dos Trabalhadores de Teresina, porque, de fato, o Diretório Municipal, a maioria dos membros, escolheu um nome, mas o presidente do Diretório Municipal não homologa esse nome. Ele alega, claro, essas irregularidades no que ele chama de intervenção, mas é certo que se o partido, né, os petistas, a base de partidos ali que compõem uma aliança, se esse grupo esperava que um nome fosse o escolhido e ele fosse aclamado por todos, essa expectativa se ruiu, porque à medida em que você recorre ao Diretório Nacional alegando que a escolha de Fábio Novo é fruto de uma intervenção, você está dizendo que é mesmo que o processo não se encerre por agora, não tumultuar, mas colocar mais lenha na fogueira, dar margem para adversários, atrapalhar a estratégia política do partido, ou seja, o que deveria ser uma festa do PT, na verdade, pode ser mais um tropeço no que diz respeito à escolha de um nome que reúna todo o grupo.
Diga-se de passagem, no próprio processo que oficializou, e aqui a gente do Sistema O Dia foi muito claro, antes de ontem, Fábio Novo foi escolhido por maioria do Diretório Municipal, mas ele mesmo foi quem pediu mais um dia para dialogar com Magalhães, para dialogar com Franzé, para que o anúncio de seu nome, para que a oficialização de seu nome fosse como uma espécie de festa. Isso não ocorreu, porque o nome foi oficializado ontem. No entanto, sem a presença de Magalhães e sem a presença de Franzé. Ou seja, a escolha foi feita. Fábio Novo é o nome do PT para disputar as eleições para prefeito de Teresina em 2024. Mas esse tipo de discussão, além de retardar o processo do ponto de vista oficial, coloca em dúvidas a capacidade do PT em sair unido para o ano que vem. Magalhães disse agora nessa sonora que ele tem interesse que o partido chegue à prefeitura ano que vem. Todo mundo, acredito que concorda com ele. No entanto, o posicionamento, a forma como ele tem lidado com a escolha de Fábio Novo, deixa claro que parece que ele cumpre ali um papel de tentar tumultuar ou dificultar o processo de escolha do diretório. Ciel, é esperar, por exemplo, para um posicionamento da Executiva Nacional. Pergunta é, baseado no que disse João Magalhães, caso a Executiva Nacional diga assim, e a tendência é que a Executiva Nacional homologue o resultado, porque o que é que diz o regimento interno? 1/3 da Executiva pode fazer uma autoconvocação, foi o que ocorreu ontem. Se 1/3 pode fazer, João e Ed, uma autoconvocação, o presidente tem a obrigação de homologar. Tá? Aí não homologo. Ora, se o presidente da Executiva Municipal quer caçar a Executiva Estadual, você tira por aí. Como o TJ querer reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mas vamos lá. Recorre-se à Executiva Nacional, Ed. Será que a Executiva Nacional, que a tendência é a Executiva Nacional homologar o resultado da escolha de Fábio Novo, será que depois disso Magalhães vai dizer ok, beleza, vamos seguir em frente, todo mundo junto, ele e Franzé, ou vai continuar nesse clima? Olha, Douglas, primeiro, assinando embaixo do que o meu colega João Magalhães disse, que é uma situação muito triste e eu acrescento lamentável. E a gente sabe que no PT, a gente que acompanha já a política há muitos anos, o Partido dos Trabalhadores tem esse diferencial de discutir, se reunir, a assembleia uma em cima da outra, mas no final caminham juntos. Então, o que aconteceu agora é muito diferente. O que aconteceu agora se falou em divisão, né? Se falou em realmente ter medo de que isso possa prejudicar o partido, inclusive lá na frente, porque o que vocês colocaram agora e o que a gente está acompanhando é o regimento, é o que tem que ser seguido. E mesmo a Nacional agindo da forma com que tem que agir, vai homologar, ainda vão ficar resquícios, né? Isso ainda vai reverberar aí para frente, em 2024. Nós ouvimos, inclusive, viu, Douglas, várias sonoras que nós fizemos, e João, vocês também, com os apoiadores da base governista e do PT, de que prejudica e muito, e a gente sabe que prejudica e muito. Uma situação dessa acaba dando continuidade a tudo que não se queria de polarização. Ouvimos o ministro Wellington Dias e ouvimos até o Marcelo Castro falando também que fica difícil até para os outros partidos tudo isso que está acontecendo, porque na hora deles também resolverem quem é que eles vão apoiar, tanto de cabeça de chapa como de vice, atrapalha toda essa situação, né? A demora que houve até agora, olha o tempo que se demorou até agora para resolver. Resolvido, ainda teve esse problema. Então, o que se espera é que, indo para a Nacional ou não, o partido, como o próprio governador, que é do Partido dos Trabalhadores, falou, caminhe junto, assim como o ministro Wellington Dias também. Resolva-se e que o nome seja aceito. É o que sempre aconteceu no Partido dos Trabalhadores. No final, todo mundo caminha junto. Vamos ver se dessa vez também acontece assim. Nossa equipe foi ouvir uma pessoa que vai figurar, a partir de agora,
ou pelo menos depois dessa decisão da Executiva Nacional, mantendo Fábio Novo, ou se for outro candidato, não interessa, ela vai figurar como a pessoa que deve ser uma das protagonistas da próxima etapa, que é a decisão de quem será o candidato da federação. Estou falando da presidente do PV, Tereza Brito. Nós fomos conversar com a presidente do PV, Tereza Brito. Ela disse que a escolha do pré-candidato do PT não é a escolha da federação. Acompanhe. Na verdade, a escolha do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores não influencia em nada na também escolha da pré-candidata do PV, Tereza Brito. Por quê? Tereza Brito é pré-candidata da federação no PV. Um pré-candidato do Partido dos Trabalhadores é da federação também pelo partido do PT. Ou seja, se os três partidos, PCdoB, PV e PT, quiserem lançar pré-candidatos, pode lançar. E essa decisão de quem será o pré-candidato ou candidata da federação é decidido em convenção. Se tiver um diálogo, será a nível municipal, na convenção municipal. Se não for resolvido na instância municipal, será repassado pela instância estadual, dos três partidos a nível estadual. Se não for decidido em diálogo a nível estadual, será decidido na convenção dos três partidos da federação a nível nacional. Então, a população precisa entender que cada partido tem sua autonomia, tem seu CNPJ, seu programa e sua autonomia, para lançar os seus pré-candidatos a vereadores e a prefeito. No caso, o PV continua com a sua pré-candidata, que sou eu, Tereza Brito, escolhida pelo partido aqui a nível municipal, e estadual, e nacional, porque nosso nome, inclusive, está lá na Federação Nacional, tá certo? Então, não existe um pré-candidato só hoje da federação, existe 2. Isso se o Partido Trabalhador já tiver realmente decidido pelo um pré-candidato. Aí existe 2, Tereza Brito, PV, e um do PT, que eu ainda não sei direito realmente se foi decidido, tá certo? Então, sociedade, é isso. Federação tem 2 pré-candidatos, um do PV, Tereza Brito, e um do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho que manifestar, se o PV tem uma pré-candidata, eu tenho que manifestar a respeito da pré-candidata do PV, que no caso hoje sou eu. Mas mesmo se fosse outro, eu tinha que manifestar sobre o PV. Então, e aí nós precisamos ouvir as vozes das ruas, não dessas pesquisas fraudadas, fajutas. Rapaz, Jogou pesado. Pegou pesado, hein? Vamos para a segunda parte da entrevista da presidente do PV, Tereza Brito. Um partido que tem um presidente da República e um governo é importante demais. E é por isso que é importante essa federação ela ter um alinhamento de aliados, não de subserviência. De alguém, o partido chegar e dizer quem vai ser fulano e acabou. Não, não é isso. E a história, inclusive a história do Partido dos Trabalhadores não foi disso. Sempre foi de escolha, de diálogo, entre eles lá mesmo, diálogos, brigas, mas que resolve internamente, tá? No nosso caso do PV, nós estamos numa federação, queremos o respeito dentro da federação e uma construção saudável de um nome realmente viável, um nome que não tenha rejeição e um nome que tenha serviço prestado, que como, por exemplo, o nosso nome foi mais votado para deputado estadual em 2002, 2022, sem nenhuma estrutura de governo, de econômica, são votos orgânicos. Foram votos orgânicos. Isso que mostra a nossa credibilidade. Então, se é aliado, tem que ouvir os aliados, tem que discutir, tem que fazer pesquisas sérias, mas respeitando os nomes de uma forma dentro do que é real. A presidente do PV fala que é exatamente este o critério que ela defende, o critério de pesquisa eleitoral, para saber quem está mais posicionado, quem tem mais rejeição, quem tem mais possibilidade de crescer, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Vamos acompanhar.
Eu já sou a pré-candidata a prefeita do PV. Nós estamos agora buscando levar essa mensagem para as ruas de que eu sou a pré-candidata, da relação de confiança que nós temos com a cidade de Teresina. Eu fui a mais votada da federação em 2018 como deputada estadual e em 2022 eu tive mais votos do que todos os pré-candidatos da federação que se apresentaram aí. E votos orgânicos, sem estrutura de governo, sem estrutura econômica, mas sim com o trabalho. Então, nós sim nos sentimos credenciadas a levar essa mensagem de que somos pré-candidatos para fazer uma cidade melhor para todos nós. Edna Maciel, são declarações pesadas da ex-deputada estadual Tereza Brito, presidente do PV, e ela deixa muito claro que a situação não é só sentou, conversou, obrigado pelo apoio, não. A gente pode esperar, eu não diria, não sei, não dá para prever, mas que não vai ser tarefa fácil para o deputado estadual Fábio Novo, viu? Pois é, a gente inclusive nos bastidores aqui com os colegas já tínhamos falado dessa nova etapa para Fábio Novo. Primeiro, foram essas questões todas que envolveram o embate ou a discussão ou enfim, as decisões internas de quem seria o pré-candidato e suas preferências e as consequências. Agora vem o depois. Homologado aqui ou em nível nacional, o nome de Fábio Novo, ele vai para uma outra etapa que é muito mais difícil, porque Franzé Silva tem declarado que ele seguiria o partido, que ele segue o partido e que a decisão do partido, o nome dele ou o nome de Fábio Novo, que todos caminhariam então juntos. Mas na minha análise ele fala dele e do partido. E agora? Será que as pessoas que apoiaram Franzé ou apoiam ainda passarão todas a apoiar Fábio Novo? Nós vimos as reuniões em comunidades, de bairros, de municípios, os apoios que ele recebeu. Aí é que vem o ponto de interrogação. Como fica essa parte do bolo? Vai acompanhar também essa decisão até o final, como a gente falou antes aí, que é costume do Partido dos Trabalhadores, depois de tanta discussão, caminharem juntos, chegarem a um consenso? E aí é que vem a parte de Tereza Brito. Nós já esperávamos que ela fosse aqui mesmo falamos várias vezes, será que quando chegar nesse momento, Tereza Brito vai dar seu apoio todo, que ela está numa federação, em que o PT faz parte, né? Então, se for mesmo o nome de Fábio Novo ou outro nome, como é que vai ficar o posicionamento dela, que sempre falou que quer ser candidata, que quer ser pré-candidata? Então, ela agora colocou mais uma pimenta aí, dando o questionamento em relação às pesquisas, que, se não me engano, ela usou a palavra aí, fraudulentas, né? Os resultados. Então, ainda vamos ter muitas declarações desse tipo, de Tereza Brito, que defende seu nome, quer ser pré-candidata e ponto. João Magalhães, se acompanhou aí a fala da deputada, as falas da ex-deputada estadual Tereza Brito, pesquisa fraudulenta, que o candidato do PT não é o candidato da federação, que tem que ter conversa, que aí, obviamente, pelo que ela falou das pesquisas, ela deve estabelecer ou deve, digamos, defender outros critérios para a realização de pesquisas. Como é que você projeta essa nova etapa do embate agora em nível de federação? Douglas, interessante que eu gostei da ironia dela, né? O PV já tem pré-candidato, é o nome dela, já foi escolhido, ninguém debate isso internamente no PV, enquanto que o PT sequer tem o nome definido, porque, embora já tenha oficializado Fábio Novo, a gente sabe dessa decisão de recorrer ao Diretório Nacional e ela tira proveito da situação ironizando, né? Independentemente de quem seja no PT, porque ainda não existe nome de fato que o partido todo abrace, o PV já tem o seu nome, entre aspas, neste sentido. O PV sai na frente, afinal de contas, não está lá em disputa interna. Uma prova de que essa disputa no PT atrapalha muito o partido, para lembrar que Marcelo Castro, Fábio Abreu e outros políticos já lembraram que enquanto o PT tiver nessa divergência, isso causa uma insegurança para todo o grupo. Gostei também quando a deputada ressaltou que ela foi mais votada em Teresina do que Franzé e do que Fábio Novo, ou seja, independentemente do nome escolhido pelo PT,
Tereza Brito foi a deputada estadual mais votada que eles, né? Foi a deputada federal mais votada da federação em Teresina nas eleições de 2018, mostrando que não é um nome que pode ser desprezado também do ponto de vista político. E aí a gente tem que inserir nesse contexto também, Douglas, a ligação histórica que Tereza Brito tem com Silvio Mendes, o pré-candidato do outro grupo, né? O pré-candidato da Aliança Progressistas União Brasil PSDB. É bom lembrar que, inclusive, nas eleições para o governo do ano passado, Tereza Brito era candidata pela Federação de Rafael, mas ela fez questão de cumprimentar pessoalmente Silvio Mendes lá durante a convenção, durante o encontro partidário. Então, é bom que a gente lembre dessa ligação para todas as vezes que a gente for falar sobre essa federação do PT e do PV, lembrar que Tereza Brito tem uma capacidade de diálogo também com o Silvio Mendes. Agora, você me perguntou daqui para frente. Acho que Tereza Brito cumpre o seu papel, deixando bem claro que a escolha do PT, quando for realizada e totalmente decidida, ela não é a escolha da federação. A deputada tem toda a razão quando diz que o PT não pode tratar um aliado como se os outros fossem obrigados a segui-lo. Pelo contrário, política a gente sabe que se faz com diálogo, e o PT, quando chegar a um nome, esse nome vai ter que ter a habilidade suficiente para ir procurar o PV, para ir procurar o PCdoB. Claro que o PCdoB não tem a tradição de causar problema ao PT, sempre diz amém ao PT. Mas no caso do PV, que tem uma identidade política própria, é preciso que o PT exercite aí essa capacidade de diálogo. Tereza Brito cumpre bem o seu papel em demarcar o seu território. Ela tem todo o direito de fazer a pré-campanha, ela tem todo o direito de ser pré-candidata, ela tem todo o direito de cobrar respeito neste sentido. Então, só para concluir, eu diria que a outra parte forte na avaliação da deputada é o que ela chamou das pesquisas fraudulentas, né? Porque, de fato, é um critério que é utilizado lá no PT, que todo mundo acompanha, mas ela demonstrou que não tem acreditado muito no que as pesquisas têm mostrado. Vamos sair de Teresina, vamos a Picos. O secretário de Turismo, Pablo Santos, confirma a busca por entendimento de apoio do deputado estadual Nerinho à sua candidatura em Picos. Você acompanha. Eu sempre gosto de dizer, Nerinho, meu amigo, meu irmão, né? Também do Partido dos Trabalhadores, tem esse alinhamento com o governador, e a gente tem que respeitar o momento dele, respeitar a decisão que ele vai tomar em 2024. Mas eu acredito, pelo alinhamento que ele tem ao governo do estado do Piauí, pela amizade, pela lealdade que ele tem ao governador, eu tenho certeza que a gente vai marchar junto nessa caminhada. É o deputado estadual Pablo Santos, cresce a cada dia, tem fortalecido o nome dele em Picos, diferente de Teresina, onde tem essa discussão. Lá o PT já bateu o martelo, o PT de Picos já declarou apoio ao deputado estadual Pablo Santos. Ele tem, inclusive, o apoio do deputado estadual Dr. Tales, não é? E nos bastidores é dado como favas contadas, que Nerinho vai estar no palanque de Pablo Santos. Olha aí, a gente que está acompanhando, você mesmo conversou já com Pablo Santos e com outros integrantes aí desse grupo que dá força para esses nomes, e agora eles buscam cada vez mais aliados para reforçar esse grupo lá em Picos. Picos que, como também citamos aqui, inclusive essa semana, né, Douglas, conversamos com o deputado Tales fazendo um evento, e ele falou dessa questão da união do grupo em termos de estarem unidos para fazer oposição lá na cidade. Então, agora é acompanhar e ver se esses nomes realmente vão figurar aí nesse cenário de Picos, que é sempre um celeiro em termos de novidades aí para a gente, para que a gente possa discutir aqui quem é que está na frente lá na cidade. O nome de Pablo realmente vem crescendo bastante, e a gente vai acompanhar aí o desenrolar dessas articulações. Vamos lá. O próprio deputado Pablo Santos tem o apoio dele mesmo, para começar, né? Então, ele é um parlamentar, é um deputado estadual. Eu me apoio. Severo Eulário, futuro presidente da Assembleia Legislativa, vota em Pablo Santos. Não é? Temos também... Vota sim. Vota em Pablo Santos.
Temos também o apoio do deputado estadual Dr. Tales, voto em Pablo Santos. Nós temos o apoio do deputado estadual Coronel Carlos Augusto, que foi bem votado em Picos, voto em Pablo Santos. Nós temos aí apenas o deputado estadual Aldo Gil ao lado do pai dele, prefeito Gil Paraibano. Todos os outros parlamentares estão ao lado de Pablo Santos. Agora, em dezembro, não sei se dezembro agora, mas enfim, esse ano ainda, Nerinha assume a Defesa Civil, secretária de Defesa Civil. Já é para ser nesse mês agora de setembro, viu, Douglas? É para ser agora, né, em setembro. Nos próximos dias, E um detalhe, viu, João, é que ele agora foi eleito pelo PT, não foi pelo PTB. Aí eu conversei com os bastidores aí, rapaz, até com pessoas ligadas ao prefeito de Paraibano, disseram, Douglas, quer dizer, as fontes do lado de Pablo Santos comemorando, claro, mas as fontes do lado de Rio Paraibano confirmando, mas lamentando. Só que, infelizmente, a gente dá como certa a saída de Nerinho para a base de Pablo Santos. O Pablo Santos já está muito bem posicionado nas pesquisas, muitas na frente de Gil Paraibano. Se houver adesão de Nerinho, aí a situação complica. É interessante, Douglas, a gente destacar aí a atuação pessoal do governador Rafael Fonteles. Isso. Afinal de contas, o caso de Nerinho é interessante porque ele não era qualquer aliado de Gil Paraibano. Pelo contrário, a irmã dele é vice-prefeita na cidade, ele tinha o comando até pouco tempo de secretarias importantes na cidade de Picos, e aí a gente lembra que Picos não é qualquer município, é o terceiro maior município do Piauí, exerce uma influência política, comercial, enfim, muito grande em dezenas de municípios daquela região. Então isso para a gente dizer que as secretarias não são qualquer secretarias. Quem tem uma estrutura, quem tem uma influência na prefeitura de Picos, tem muita coisa politicamente. Então, Nerinho não abandonaria, entre aspas, essa estrutura da prefeitura de Picos se não tivesse ali uma atuação pessoal do governador Rafael Fonteles. Até porque a gente sabe, todo político tem uma base política para sustentar, tem uma base eleitoral que precisa estar ali dando total apoio. Se o deputado Nerinho abre mão da estrutura que a Prefeitura de Picos lhe dava, por outro lado, ele precisa ser compensado pelo governo do Estado. E é aí que entra, de fato, a atuação pessoal do governador Rafael Fonteles. A ida de Nerinho para a Secretaria de Defesa Civil, que é uma secretaria importante, inclusive com uma atuação muito grande na própria região de Picos, a gente sabe que é uma região ali do semiárido, que principalmente na época da seca, demanda uma atuação muito forte da Defesa Civil. Então tudo isso já é costurado pelo próprio governador para garantir a Nerinho uma estrutura política que possibilite ele a deixar os cargos que o seu grupo ocupa na Prefeitura de Picos. Então Pablo Santos demonstrando aí que é um candidato que tem articulação com esses outros nomes, mas que também tem a preferência pessoal e decisiva de Rafael Fonteles no processo, o que pode contar muito para 2024. Obrigado, João Magalhães, pela participação. Nós vamos continuar falando do caso de Picos amanhã. Obrigado, Edna Marcel. Amanhã tem o Comando Geral, a partir das 6 horas. Chico Gomes, Magela Lima e também o Eliezer Rodrigues, de 6 às 7. Na FM O Dia, 92,7, de 7 às 8. Na FM O Dia e também na O Dia TV. E seguindo o jornalismo da FM O Dia, às 11h40, nós temos o Jornal O Dia no Ar comigo e toda essa equipe fantástica de jornalistas. Obrigado mais uma vez, João Magalhães, Edna Maciel pela participação e a você um grande abraço. Um abraço afetuoso, carinhoso, pela audiência e pela companhia, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, logo após o Rota do Dia. Até lá!